Olá, grande alma, o Deus que há em mim saúda, o Deus que há em você, dando aqui continuidade a esse projeto de perguntas e respostas sobre karma. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, faça essa gentileza, ative o sininho para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos e, eventualmente, indique esse vídeo também, se realmente fizer sentido. Vamos lá. Na 30ª pergunta, foi assim, foi feita a seguinte questão. Como será castigado pelo karma, numa existência próxima, um homem que foi um homem extremamente egoísta, ou uma pessoa egoísta? E ali foi dito que o egoísmo acontece no plano mental, então, naturalmente, esse egoísmo irá, nas próximas existências, se fortificar, florescer cada vez mais, ou seja, a pessoa cada vez mais vai se tornar uma pessoa egoísta. E como esse egoísmo também no plano mental gera consequências no campo físico, e como que gera consequências no campo físico? Porque a pessoa acaba sendo grosseira, ela acaba negando ajuda, etc. Então, trará para ela também consequências no plano físico, e quais podem ser, por exemplo, ela nascer numa família extremamente egoísta, onde os seus pares ali, os seus laços são extremamente egoístas, e ela vai sofrer as consequências disso. Bem, então, a 31ª pergunta é um pouco de consequência dessa, porque traz a seguinte reflexão, estou aqui anotando. Se nós dissemos que o egoísmo de um homem ele vai aumentando continuamente, a vida após vida, e se um homem que possui vícios, por exemplo, volta mais vicioso do que antes na vida seguinte, e assim sucessivamente, como poderá um homem mau, né, ignorante, converter-se em bom? Como poderá isso acontecer? Para essa resposta, nós precisamos entender algumas questões que são neutralizadoras, que podem ser neutralizadoras dessas circunstâncias. Então, que devem ser levadas em consideração. A primeira delas, eu anotei aqui, são 5, né? Então, por isso que eu vou olhar aqui de vez em quando. A primeira delas é o seguinte, é a mais óbvia. A infelicidade, até certo ponto, segue a pessoa nesse mundo, mas chega uma hora que dói tanto para ela mesma que ela resolve mudar. Então, por exemplo, o ébrio, né, o bêbado, ele desenvolve um corpo inchado, problemático, com nervos trêmulos, saúde arruinada, e que, ao desencarnar, esse sofrimento se aumentará no plano astral. Na vida astral, isso será ainda pior, porque enquanto que no plano físico ele tem essa interface biológica que pode, de certa forma, evitar as energias do campo astral, e ele também pode sorver do próprio líquido. No plano astral, ele não tendo mais essa interface biológica, ou seja, não tendo mais o corpo físico, ele não vai poder beber fisicamente. Então ele vai ficar cada vez mais numa situação complicada. E aí, ao regressar ao plano celeste, poderá que numa próxima encarnação ele tenha adquirido uma tal repulsa a esse vício, por ter aprendido no plano astral a respeito, e no plano do Devakan, né, no plano divino, do céu, digamos assim, o erro que cometeu, que ele poderá vir com tal repulso e que possa vir a neutralizar. Um outro ponto é que a humanidade, nós, e você deve estar percebendo isso, nós estamos sendo chamados, digamos assim, forçosamente e lentamente impulsionadas pela grande corrente de evolução. E se há uma grande palavra, né, se poderíamos sintetizar uma grande palavra desse novo milênio, dessa nova era, né, chamada da Era de Aquário, o que nós temos a palavra é fraternidade, porque a fraternidade ela faz com que o horizonte da fraternidade faz com que a gente haja de uma forma integrativa, cooperativa e aí fraterna, naturalmente nos conectando a essa ideia, a essa síntese de unidade. Então, essa grande corrente de evolução arrasta forçosamente também aquele que é uma pessoa ruim, um malfeitor, digamos assim. Embora que a gente saiba que essa pessoa possa retardar, não impedir o próprio progresso. Então, ainda essa vontade, né, esse retardo que esse malfeitor ou essa pessoa tem voluntariamente de impedir o seu próprio progresso, ela ocasiona um atrito tão grande entre a corrente evolutiva, você imagina, tem uma força tremenda no sentido, querendo subir, e a pessoa ela está com o freio de mão puxado. Isso gera um atrito tão grande e um desgaste tão grande no veículo, né, na máquina, que naturalmente, em algum ponto, vai obrigá-lo a se afastar do mau caminho. Esse é o segundo ponto neutralizador. O terceiro ponto é que esse malfeitor ou essa pessoa, em algum momento, ela poderá assistir um vídeo, ela poderá
ler um livro, ela poderá ouvir de alguém, alguma palavra, alguma coisa que, pum, mude a chavinha dela e suscite nela um pensamento ou uma reflexão da insensatez e da estupidez que ela vem praticando e possa causar uma mudança nela. A gente sabe que isso acontece. E o quarto, né, a quarta força neutralizadora é também uma das mais óbvias, a desaprovação das pessoas pelas quais ela ama, né? A desaprovação que ela recebe das pessoas que ela ama pode ser uma força poderosa e de incentivo para que ela mude. E por fim, o mero fato da sua evolução desabrochar, embora lento, do espírito, né, quando a pessoa começa a caminhar, essa força interior inevitavelmente acelerará inevitavelmente a pessoa no caminho do bem, no caminho da unidade, no caminho da fraternidade. Isso também poderá ser uma grande força neutralizadora. Então, grande alma, por mais que a pessoa tenha uma tendência nas suas vidas sucessivas, se aprofundar os problemas, há essas forças neutralizadoras também, e outras também, mas eu só descrevi essas que me ocorreram, e outras forças neutralizadoras que possam mitigar e até mesmo eliminar esse processo. Então, grande alma, é isso aí, nós vamos para o próximo vídeo, o Deus que há em mim, saúda o Deus que há em você. Tchau, tchau.